E aí, gente, shalom. Eu tava aqui pensando, refletindo sobre a hora que a gente tem que saber que a gente não é bem-vindo e que coisas estão acontecendo para prejudicar a nossa própria saúde e a hora de sair de certos ambientes, ainda que seja um ambiente que te promoveria, por exemplo, trabalho, por exemplo, escola, até escola pode se tornar um ambiente tóxico. Família, enfim, qualquer coisa aonde está havendo desprezo contra a sua pessoa, desrespeito contra a sua pessoa, claro, né? Eu tô dizendo desrespeito, claro, que às vezes a gente sente uma coisa que a pessoa não falou. Mas quando as coisas são bem claras, gente, eu tô falando de coisas claras, eu não tô falando de Guerra Fria. Eu não estou falando de Guerra Fria, porque Guerra Fria, eu não estou dizendo que ela não exista e não estou questionando se a coisa está na sua cabeça. Eu creio que Guerra Fria é prejudicial, porém, o problema da Guerra Fria é que você não tem provas, né? Mas agora, quando as coisas começam a ser verbalizadas, quando o abuso é tão assim claro que a pessoa já não tem vergonha de ninguém, de demonstrar o quanto ela te odeia, te desrespeita, te despreza, meu amigo, é hora de você levantar a sua tenda e ir rumo ao deserto. Entendeu? Porque a palavra do Senhor diz, né? Acho que em Provérbios, o rei Salomão escreveu que é melhor morar num canto da eira do que com a mulher rixosa dentro da mesma casa. Então, assim, quando tem rixa dentro de uma escola contra a sua pessoa, quando tem rixa dentro de um familiar, dentro da casa de um familiar contra a sua pessoa, eu tô falando verbalmente, eu não tô falando indiretas, não. As indiretas destroem, mas, de novo, você não tem prova. Mas quando a pessoa está deixando muito claro para você que você não é bem-vindo, que você deveria procurar outro lugar, escuta aquela pessoa, querido. Sabe por quê também? Além do que o rei Salomão falou, Jesus falou que quando a gente é enviado a algum lugar, né? Que ele ia enviar a gente para certos lugares, de 2 em 2, na verdade, mas enfim, às vezes a gente está na vida de uma pessoa por uma missão, para ajudar aquela pessoa a acordar, para lembrar a pessoa de certas coisas, mas a pessoa não quer a sua presença, o que você vai fazer? Você vai sair dali e até a poeira do seu calçado, você vai limpar, não vai levar nem a poeira, entendeu, amigo? Sabe por quê? Porque isso te dá alergia na pele, porque isso tira seu sono, isso baixa seu sistema imunológico. E essas pessoas que agridem, elas têm uma tendência muito cruel hoje em dia. Ela vai e fala que você é a louca. E ela começa a dar diagnósticos. Ela se torna uma profissional e começa a espalhar por aí que você tem um problema psicológico muito sério, tá? Então, assim, além da agressão verbal, além da agressão velada, a agressão escondida, ela passa a dizer para as pessoas que você tem um problema mental. Então, é uma pessoa altamente prejudicial. E aí, quando você está em situação difícil e a pessoa está dizendo que você está louca, vem uma autoridade e vai dizer o quê? A casa é da pessoa. Você está ali praticamente de favor. Então, você vai estar sempre errado e ainda vai levar essa fama de estar com problema mental. Então, você tem que ouvir muito o que parentes falam, o que instituições falam contra a sua vida. Porque, às vezes, a instituição é uma coisa, entre aspas, boa. Seria loucura você abandonar uma igreja, seria você querendo servir a Deus, ter que abandonar um grupo religioso, você querendo estudar, ter que abandonar uma escola, você querendo ter família, ter que viver sozinho, isolado, é uma loucura, na verdade. Mas isso se chama, sabe o que, amigo? Quando tu tem que sair da tua igreja, quando tu tem que sair do seu trabalho, porque as pessoas são tóxicas. Eu já ouvi coisa em trabalho, gente,
que a pessoa tem direito de falar o que quer baseado na liberdade de expressão. Aí eu digo, né, porque eu não tinha conhecimento na época, graças a Deus, porque não vale a pena brigar, gente, por todas as briguinhas que aparecem. A gente tem que escolher quais as guerras que a gente vai participar. E a pessoa disse isso, mas você tem que saber que ela fez isso de acordo com a liberdade de expressão, de dar uma opinião. Eu digo que sim, mas quando não é discriminatório, você pode ter a sua opinião. Se você quiser verbalizar ela, você tem que ter muito cuidado se ela não está sendo discriminatória, porque aqui nos Estados Unidos isso é um problema, discriminar pessoas por causa de status socioeconômico e outras coisas e cositas mais. Mas eu não sabia esse argumento, deixa pra lá. Eu creio que a vida tem muito da gente levar muito na cara e aprender a guerrear. Então, qual a minha estratégia de guerra que eu tô dizendo hoje pra você? Minha estratégia de guerra não é ir lá e dar conselhos pra você legais, porque às vezes você tá me ouvindo aí do Brasil, as leis não se aplicam, né? Então, a questão é você saber se retirar pelo seu próprio bem psicológico, pelo seu próprio bem. Você tem que analisar a ofensa que te foi feita, as provas contundentes, que você não é bem-vinda, as pessoas não gostam de você, não suportam a sua cara, não te chamam para trabalhar, não te chamam para participar em nada da vida dela, você é um estorvo. Então, obviamente, essa pessoa está dizendo claramente que ela queria que você não existisse. Às vezes ela até diz isso verbalmente, eu queria que você não existisse na minha vida, eu preferia que existisse outra pessoa, eu não queria você na minha vida, eu queria outra pessoa diferente de você. Entendeu? Às vezes eu já ouvi isso, né? De filho. Então, assim, o que irrita a pessoa quando ela te fala isso, que a pessoa quando ela fala isso, ela quer te ferir. Mas, assim, como eu não fico traumatizado com essas coisas, entendeu? Aliás, engraçado, porque eu penso uma pessoa que é um filho, ele tá tentando te atingir, ele sempre tá numa posição abaixo de você espiritualmente. O filho sempre deve respeito ao pai e à mãe, né? Ele nunca vai estar numa posição, mesmo que o pai é um dependente químico, entendeu? E põe a vida dele em risco. O Estado vai e tira a pessoa, mas assim, eu vejo entrevistas sobre isso, o filho sempre fica pensando, eu queria que meu pai assumisse o papel dele de pai, a mãe e assumisse o papel dela de mãe e me protegesse. Fica sempre aquela lacuna. Ou seja, nunca um filho vai ofender um pai e uma mãe de uma posição superior ao pai e à mãe. Ele vai sempre estar naquela posição de querer receber afeto, proteção e educação dos seus pais. Então, quando o seu filho vira para você e fala absurdos, você não pode se ofender. Não tem como, porque aquele ditado brasileiro, o que vem de baixo não me atinge. E se você está numa instituição que você deve respeito à instituição, como que você faria? De novo, o povo lá da instituição, porque a instituição pode ter a sua fama de respeito, né? Pode ser uma escola, pode ser um trabalho, pode ser uma instituição religiosa, mas quando os seres humanos lá da tal instituição começam a agir de uma forma louca, você perde respeito por eles. Além deles estar querendo te expulsar, como praticamente te abortar daquela situação, te expulsar dali e te expelir e te maltratar e não facilitar a sua vida, seu crescimento, né? Porque ali é um lugar de nurture, né? A escola, o trabalho e a instituição religiosa são lugares que provê um benefício para você. A escola provê educação, o trabalho provê a provisão da sua vida financeira e a instituição religiosa provê o apoio espiritual para a sua vida. Então, de repente, aquelas pessoas que estão lá naquela instituição, elas querem prejudicar o seu aprendizado, se é uma escola, elas querem prejudicar a sua performance no trabalho, você não consegue trabalhar direito, o próprio trabalho é tóxico a esse ponto. E o terceiro, eu falei no trabalho, na religião, né? Na família, sei lá. Não, peraí. Eu falei
A escola pode atrapalhar seu aprendizado, o trabalho pode atrapalhar a sua capacidade de trabalhar ali naquele grupo, isso te prejudica muito. E a outra seria a religião. Você não tem como cultuar a Deus com aquelas pessoas, porque não tô falando dos seus irmãos que sentam com você no banco, tô falando de liderança, quando é tóxica, quando te maltrata, entendeu? Você que faz parte de igreja. Então, amigo, para todas essas situações, a situação é sempre uma. A solução é sempre uma. Aonde tu não é bem-vindo, você pega, junta suas coisinhas, bate a poeira do sapato e vaza pro deserto. E vai rumo ao deserto. Porque com certeza você vai sofrer perdas, mas aquilo é o seguinte, não importa. Deus não gosta de confusão, de contenda. Se você quer manter uma posição e Deus já se retira dali por tanta contenda. Então, onde não tem shalom, não tem paz, você não pode estar. Pela sua própria saúde e pela própria presença de Deus, você tem que guardar a presença de Deus na sua vida, como você guarda. Ai, gente, é o santo dos santos, entendeu? Então, às vezes é melhor estar num deserto e não estar perto de pessoas que não querem ver a tua cara, tá bom? Isso aí é para as pessoas que não querem ver a nossa cara. Shalom, espero ter te ajudado, clarear algumas coisas, só você sabe o que você tá passando, entendeu? Eu não preciso saber detalhes, não preciso colocar detalhes aqui, a menos que você queira desabafar. Só que fique aí pensando, meça bem o que você está passando. São coisas que já estão públicas, que já estão escancaradas, ou ainda está na Guerra Fria. Que até na Guerra Fria você tem. Eu tenho, como diz a minha experiência, né, já para saber quando a guerra é fria. Mas dependendo da situação, eu tenho que continuar. Eu preciso continuar. Por exemplo, Jesus vivia numa guerra fria, não é verdade? Ele vivia, às vezes nem era guerra fria, ele escapava de pessoas mesmo, né? Queriam prendê-lo, queriam jogar ele do pináculo, lá da montanha. É um problema. E na hora de se entregar, ele se entregou dentro de um jardim, entendeu? No meio da noite. Então, assim, é muito discernimento. Mas tem coisas que é tão fácil de entender. Você só tá com medo de tomar decisão porque é uma instituição positiva. Então vai parecer que você que é o fraco, mas não é, você é o forte. De saber guardar seu coração, de saber o que é desrespeito, de saber discernir as coisas e ainda saber quem é você e quem são as pessoas, entendeu? Não é o que a pessoa tá falando, é quem é que... sim, claro, você tem que levar em consideração se a pessoa tá falando alguma verdade contra você, mas de repente... Um líder não tem como prejudicar tanto um subordinado. É muito tóxico, você tá entendendo? Não é uma coisa positiva para o seu crescimento. Você tem que ter esse discernimento. Infelizmente, você vai ter que ter mais experiência, mais sagacidade do que os seus próprios líderes. E isso não é insubordinação. Isso não é rebeldia. É a própria salvação da sua saúde mental, física e espiritual. Porque, meu amigo, se você tiver que desabafar com álcool, aliviar com remédio, entendeu? Para aliviar a tensão e as depressões e tudo mais, por causa de um ambiente, por causa de pessoas que estão lá. Eu já passei lutas na minha vida que era assim, por exemplo, às vezes eu estava numa luta, mas a escola era um lugar de refúgio. Como que eu podia passando o que eu estivesse passando, eu ia manter a escola. Mas quando a escola passa a ser o problema tóxico, que te resta ficar ali. Você não quer mais andar ali. Todo mundo, entendeu? Sua fama corre ali. É uma comunidade, né? Enfim, a igreja é a mesma coisa. Que às vezes a gente tem problema dentro de casa, mas a igreja é um refúgio, é um refrigério. É a casa do Pai. E... no caso, no trabalho, às vezes você tem problema no trabalho, na família, mas o trabalho é um lugar que você esquece. Isso passou muito comigo por mais de uma década. Eu tinha tantos problemas imigratórios, financeiros, de família, pressão,
de criar filhos com Jesus sozinha, sem pai. E eu ia pro trabalho e ali eu esquecia dos meus problemas e voltava melhor para enfrentar a luta de novo. Entendeu a diferença? Agora, quando aquele trabalho, aquela escola, aquela igreja é o foco do problema, meu amigo, você tem que pensar se é bom estar ali. Você já não é bem-vindo ali, né? Não é questão de ser um lugar onde você pode trabalhar, onde você pode aprender, onde você pode crescer espiritualmente, mas estão realmente te sabotando. Claramente, não estou dizendo de Guerra Fria, porque, de novo, não que a Guerra Fria não exista, mas é porque você não tem como comprovar. E lá na frente, quando você tomar essa decisão precipitada, você vai pensar, gente, passou aquilo tudo, será que eu fiz a coisa certa? Mas quando a pessoa verbaliza, quando a pessoa te agride, não há contra fatos, não há argumentos, lá na frente você não vai se arrepender de ter saído. Você vai lembrar do que a pessoa falou. Ah, será o sentimento ruim passou? Será que eu fiz a coisa certa de ter saído daquela escola, ter saído daquele trabalho, ter saído daquela igreja? Aí você vai lembrar do que você ouviu ali e quantas vezes você ouviu. Não, foi a melhor decisão para mim e para eles. Entendeu? É igual Abraão e Ló. Então, assim, nem tudo é ficar juntinho, não. E nem todo perdão significa vamos viver juntos, não. Perdoar significa, não te vou dar de volta o que você tá me dando, mas aqui acabou. Entendeu? Acabou ali. Então é isso. Fica na paz, no shalom do Senhor e que você tenha um dia abençoado e que o Senhor te ilumine para você tomar as decisões que Ele quer que você tome. Tá bom? Shalom.